L'état, c'est moi. O Estado sou eu. Alguém aí sabe qual é o assunto de hoje? Professor Anderson na área. Vamos historiar. Fala pessoal, o nosso assunto de hoje será o absolutismo europeu. O absolutismo foi um sistema vigente do século XVI até o século XIX, um regime político onde o rei tinha um poder absoluto sobre determinado território. O nome já diz tudo, não é? Absolutismo, poder absoluto na mão de uma só pessoa. Quem é essa pessoa? O rei absolutista, pessoal. O Estado ele tem poder ilimitado sobre os seus súditos. Lembrando que no Estado absolutista não tem essa ideia de cidadania como a gente tem hoje, não é? De participação política, de voto, questões desse tipo. No Estado absolutista, o Estado ele tem poder ilimitado sobre os seus súditos. O rei ele tem súdito, não é? Bom lembrar isso aí, não pode esquecer. E além disso tudo, o rei está acima do Estado. É um Estado absolutista. O rei tem todo o poder centralizado na sua pessoa, certinho? Não pode esquecer disso aí, viu? Absolutismo, não é? O ismo na história aí sempre está ligado a governo, a ideologia, a religião, não é? E absoluto, não é? Poder absoluto na mão de uma só pessoa, absolutismo. Para entender o absolutismo, pessoal, vamos ter que fazer uma trajetóriazinha. Voltar um pouquinho aí na Idade Média. Lembrar um pouquinho do feudalismo. Lembrando que o período feudal foi do século V até o século XV. E o feudalismo se divide entre alta idade média e baixa idade média. A alta idade média vai do século V até o século X e a baixa idade média começa no século XI e vai ter o século XV. E hoje, para falar do absolutismo, vamos voltar um pouquinho aí na baixa idade média, do século XI até o século XV. Belezinha? Um desses primeiros motivos que temos que entender é a questão do crescimento populacional que ocasionou na Europa feudal a partir do século XI, né? Com as melhorias, com as inovações tecnológicas que aconteceram no século XI, que vai fazer com que diminua a taxa de mortalidade, aumente a taxa de natalidade. Vai ter também a questão das inovações tecnológicas, como por exemplo a charrua, como por exemplo os moinhos, como por exemplo o sistema trienal. Então tudo isso aí vai fazer com que a expectativa de vida europeia ela cresça. Então a Europa, que era autossuficiente, plantava para comer, ela agora vai ter um excedente. Então esse excedente ele vai poder ser trocado, e o que vai ocasionar aí o renascimento do comércio. Nos feudos vai ter relativamente um período de paz, de prosperidade. Então por isso a partir do século XI começa a ter essas inovações, esse crescimento populacional vai ser muito grande. Lembrando aí que, por exemplo, Legoff vai dizer que mais ou menos aí do século VI, século VII até o século XIII, a Europa vai sair aí de 22 milhões para 54 milhões mais ou menos. Já Hilário Franco Júnior vai dizer que mais ou menos aí do século VI, século VII até também o século XIII mais ou menos, a Europa vai sair aí, nos feudos, né? A Europa em geral vai sair mais ou menos aí de 16 milhões de pessoas e vai ir para mais ou menos 50 milhões de pessoas. Outro acontecimento aí que vamos ter são as expedições militares convocadas pelo Papa Urbano, de cunho religioso, organizado pela Igreja Católica, que são as cruzadas, nome dado em virtude das cruzes que vários cavaleiros usavam. Então, essas cruzadas também elas vão ser preponderantes, vão estar ligadas intimamente com o renascimento comercial e urbano. Por exemplo, algumas pessoas que participavam da cruzada, lembrando que quem participava da cruzada nem sempre eram as melhores pessoas, de boa índole, não tinha isso. Muitos senhores feudais falidos participavam dessas cruzadas, muitas pessoas de índole ruim daquele contexto da Europa também participavam dessas cruzadas organizadas pela igreja. A igreja inclusive pregava que nessas cruzadas, quem fosse para essas cruzadas em nome de Deus, é claro, não é? Em nome de Deus, seria salvo dos seus pecados, das coisas ruins terrenas que fizeram naquele contexto. Então, muitas pessoas que viram nessas cruzadas e tinham esse excedente, né, de uma sociedade feudal que saiu lá de autossuficiente, né, com essas inovações tecnológicas, como eu já falei, vai passar a produzir esse excedente agrícola. Eles nessas próprias cruzadas, eles começavam a trocar esses excedentes. E aí vai ter o contato do Ocidente com o Oriente, o contato do Ocidente com o Oriente. E nesse contato entre o Ocidente e Oriente, os árabes já praticavam bastante
o comércio. Os muçulmanos sabiam comercializar bastante, eram povos engenhosos nesse contexto, nesse aspecto. Não é? Então, esse contato vai ser interessante, apesar teve 8 cruzadas mais ou menos, apesar dessas cruzadas no seu propósito não terem dado certo, não é? Ela vai ter essas consequências com o renascimento do comércio, certo? Esse contato Ocidente e Oriente, e isso vai fazer com que esse comércio revigore, renasça, renascimento, a volta de alguma coisa, não é? Uma coisa que já existiu, parou um pouquinho de funcionar aí durante o período feudal, mas vai voltar a acontecer. Então as cruzadas estão intimamente ligadas a essa questão do renascimento comercial e urbano, certinho? Outra questão que vai ser interessante aí, durante a parte que vai começar a partir do século XI, vai ser o surgimento dos burgos. Então esses burgos vão começar a ser formados, né? Esses povoamentos, fortificações militares, essa extensão do senhorio, e as pessoas que moram nesses burgos vão ser os burgueses, um novo grupo social, não vamos chamar de classe ainda, que essa adaptação vai ser mais lá para o século XIX, mas um novo grupo social vai começar a surgir, né? Essas pessoas que moravam nos burgos, burgueses, vão ser conhecidos como burgueses, e vão começar a propagar o comércio, vai levar esse comércio mais adiante. A gente tem que entender que não são cidades longe dos senhorios, não é? do feudo, são cidades que têm uma extensão, são povoamentos, na verdade, que são uma extensão aí do feudo. Outra questão, pessoal, aí que podemos discutir nessa questão da crise do sistema feudal, do modo de produção feudalista, né? Do fim do feudalismo, vai ser a crise do século XIV. Não é? Alguns historiadores, algumas pessoas gostam de chamar aí de a trilogia do terror, não é? É um filme de terror, guerra, fome e, para colocar aí na cereja do bolo, a peste. Então, vamos entender um pouquinho isso aí. Primeiramente, a Guerra dos 100 Anos, não é? Vai acontecer aí no século XIV, que vai ser entre a Inglaterra e a França. Não considero que tenha algum vencedor, para mim vai mais no sentido do empate, não é? Mas guerra sempre é prejudicial, muito sucesso, muitas pessoas vão ter que lutar nessa guerra, vão morrer nessa guerra. Então, quando volta dessa guerra, o senhor feudal vai dizer assim, se tinha 200 pessoas que trabalhavam lá no seu feudo, se sobrou só 50, essas 50 vai ter que dar conta do trabalho de 200. Então, já é uma questão complicada. Muitos servos também vão se revoltar nesse contexto, certo? A questão da fome, mudanças climáticas que vai acontecer durante esse século XIV, que vai acabar com que a produção agrícola decaia, e isso vai gerar uma grande fome dentro desse século XIV, dentro da Europa. Isso vai também gerar várias revoltas de servos nesse contexto. Então também é outra questão interessante dessa trilogia. E a questão da peste negra, a peste bubônica, que ficou conhecida assim, né? Isso não, peste negra, no sentido de formar manchas negras pelo corpo das pessoas, transmitida aí, ou peste bubônica, porque é transmitida pelas pulgas dos ratos. Lembrando que naquela época a questão de higiene é uma coisa complicada, né? As pessoas poderiam lá pegar um saco de trigo para fazer o pão, e chegar lá, tá cheio de cocô de rato, e pensa que não, vai colocar nesse mesmo pão, e as pessoas vão olhar lá e falar assim, panetone, né? Coisa desse tipo. Brincadeira, mas não é um panetone, poderia ser fezes desses ratos, né? Isso vai fazer com que propague mais fácil essa doença. Lembrando que não tinha saneamento básico nessas cidades que vão ser formadas nesse contexto na Europa, certo? Não tinha, as questões de higiene eram bem precárias. Era normal você dormir, pensando se acordar, tem um ratinho roendo seu dedo lá, você falava, ixi, né? Era comum, era comum. Então, essa peste negra aí vem como cereja do bolo de uma Europa que já está extremamente devastada, né? Pelas guerras, pela fome, certo? É uma doença que vai matar mais ou menos 1/3 da população europeia nesse contexto, não é? Alguns historiadores falam aí 75 milhões, outros já chegam até 200 milhões de habitantes que vão morrer na Europa durante esse contexto. Além de tudo, ela vai se agravar porque ela de início é formada, infectada, né, pelas questões das mordidas das pulgas, mas posteriormente ela vai começar a ser infectada através da tosse. Ela vai se tornar viral, não é? Produzida através da tosse, do contato, certo? Então, vai dizimar grande parte da população europeia, mais um motivo aí de crise aí, dentro desse tanto de coisas que fomos falando aí do século XI até o século XIV. E nessa perspectiva do século XIV, ainda vamos ter a questão das revoltas camponesas, dadas pela superexploração do trabalho servil. Revoltas essas que vão gerar até a morte de alguns senhores feudais, né? Alguns feudos vão ser invadidos por esses camponeses revoltosos pela questão da fome, pela questão da guerra, pela questão da superexploração do trabalho. Esses camponeses vão começar a invadir esses feudos,
Certinho? Outra questão que não podemos deixar de lembrar é a mudança de mentalidade do século XIV para o XV. Não é? Vamos ter um renascimento cultural, vamos sair daquela ideia durante todo o período medieval que a igreja dominava, né? Monopolizava o conhecimento e o saber, e vamos entrar num outro campo onde o ser humano é o centro do conhecimento e do saber. Não é? Sai daquela ideia do teocentrismo, Deus como centro de tudo, e vamos entrar agora no antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Então vai ter uma mudança de mentalidade também durante esse século XIV, do século XV. Isso também é uma questão interessante para entender a questão da formação dos estados nacionais. Então, depois de falar de tanta coisa ruim que aconteceu aí no século XIV, como é que vai estar a Europa nesse contexto? Provavelmente despedaçada, não é? Crise, muita crise em vários aspectos, não é? E qual vai ser a figura que vai aparecer aí nesse momento? Será que alguém sabe aí? O rei. Mas professor, o rei não existia na Idade Média. Existia sim. O rei estava naquele estrutura do sistema feudal, naquela ação de suzerania e vassalagem. O rei era um suzerano, era um nobre, ele existia, só que ele não tinha um poder centralizado na sua pessoa. Lembrando que naquela época o poder era fragmentado, certo? Cada feudo lá tinha sua organização, poderes fragmentados, e quem detinha o poder naquele contexto era o senhor feudal. Mas o rei existia sim, e vai ser procurado pelos próprios senhores feudais para sair desse momento de crise, certo? E o poder vai voltar a ser centralizado na sua pessoa, e vamos sair aí da Idade Média e inaugurar a Idade Moderna, certo? E dar início à formação dos estados nacionais. Então, pessoal, com esse enfraquecimento dos senhores feudais e fortalecimento do poder na mão desses reis, né? Vamos começar o processo de centralização política. E o rei, para voltar ao poder, ele vai formar algumas alianças. Uma dessas alianças vai ser com a burguesia. Mas por que a burguesia vai apoiar esse rei a voltar ao poder? Primeiro, como vocês lembram, durante o período do feudalismo, né, da estrutura feudal, os feudos eram fragmentados. Cada feudo tinha sua organização, tinha sua moeda. Isso prejudicava muito o comércio. Não era o mesmo peso e medida para cada feudo. Eram diferentes. Né? Por exemplo, eu chegava em um feudo, eu trocava uma melancia por um saco de batata. Se eu chegasse em outro feudo, essa melancia já não poderia valer esse saco de batata, poderia valer, sei lá, metade desse saco de batata ou algumas batatas. Então, alguns comerciantes também tinham que chegar em alguns lugares e trocar as moedas, não é? O câmbio. O câmbio era diferente de um lugar para outro. Então ela não estava mais interessada nessa fragmentação política que era a estrutura feudal. Então para ela era muito mais interessante ter uma só figura, ter os mesmos pesos e medidas, ter a mesma moeda. Já imaginou, não sei qual a cidade de cada um de vocês, mas já imaginou você estar numa cidade para outra, você tem que levar outra moeda, outro câmbio, outra forma de organização. Então isso era muito complicado. Então para ela era muito interessante a centralização política na mão de uma só pessoa, que era o rei. Então essa burguesia vai apoiar esses reis com dinheiro, e esses reis vão formar um exército, né? A formação desses exércitos nacionais que vão proteger o seu reino. Certinho? A outra questão era a Igreja Católica, que de início não apoiou essa centralização, porque condenava aquela questão da usura, do comércio, dos juros, né? Então tem toda essa questão aí envolvida, mas depois ela vai apoiar essa própria centralização. Inclusive vai ter lá a teoria do direito divino, que isso aí vai ser assunto para outros vídeos, que vamos falar desses teóricos absolutistas, não é? Que é a teoria do direito divino de governar, que vão justificar aí a formação do absolutismo e justificar o rei no poder, né? Vai dizer que o rei é um ser sobrenatural, é uma pessoa divina, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas e os senhores feudais, professor? Eles vão perder o seu poder naquele contexto, vão simplesmente apoiar o rei, não vai ter guerra, o que vai acontecer? Os senhores feudais estão vendo que está num momento de crise, não é? Então eles realmente vão começar também a apoiar esses reis, porque eles podem até perder um pouco do poder econômico, mas não vai perder o status social que se tinha. Inclusive, é interessante entender aí que tanto a igreja, o clero, né, o alto clero, como os senhores feudais vão fazer parte da corte real. Vão morar junto no castelo que esses reis vão construir, certo? Então eles não vão perder o status social.
Lembrando que os senhores feudais e a igreja vão ficar isentos dos impostos. E a burguesia, apesar de apoiar a centralização do poder na figura do rei, ela não vai ter participação política. Vai ser estimulada a atividade mercantil, o rei vai dar alguns títulos de nobreza para essa própria burguesia que vai poder comprar, mas não vai ter participação política, vai ser um dos motivos aí da Revolução Francesa lá de 1789. Né? A isenção de impostos aí no clero e na nobreza, que era pago pela burguesia, né? Pela grande parte da população. Certinho? Então, depois dessas alianças da igreja, da burguesia, formam-se os estados absolutistas e o poder volta a ser centralizado na mão de um rei. Lembrando, pessoal, não podemos esquecer que a formação dos estados absolutistas, a formação dos estados nacionais, ela não foi homogênea. Não quer dizer que em vários países ela aconteceu ao mesmo tempo. E nem foi igual em vários países. Ela aconteceu em momentos diferentes em determinados países, como a França, Espanha, Portugal, como na Inglaterra, que teve a monarquia parlamentarista. Vamos agora ver um pouquinho dessas características do absolutismo, né? Como eu já falei, o absolutismo é um regime de poder absoluto na mão do rei, não é? Absolutismo, absoluto, na mão do rei, ele é que manda, certinho? Vamos lá, algumas características. Supremacia do rei. O rei estava acima da lei, não havia limites legais para a ação do rei. O rei poderia chegar aqui e falar que, chega aqui, meu chapa, faz favor. Não gostei de sua cara, você vai estar preso. Então o rei estava acima da lei. Estamos falando, pessoal, de um estado absolutista. Absoluto na mão de um rei. Ele estava acima da lei. Outra questão, o estado nacional. O estado e a sociedade se separam, certo? Os seus conceitos se separam. Lembrando que dentro do absolutismo o estado estava acima da sociedade. Lembrando que a sociedade é de súditos. O rei tem súdito. Certinho? E o Estado estava acima da sociedade e o rei estava acima do Estado. Então, Estado, uma instituição soberana, não é, que governa sobre determinado território, um território delimitado. Não é? Um determinado território delimitado, como vai acontecer na formação dos Estados nacionais. Né? Os territórios vão ser delimitados, vão ter essa ideia de território, de pertencimento. Certinho? Nação, pertencer a algum lugar, não é? Uma determinada cultura, determinada língua, inclusive o rei vai impor aí o uso de uma língua mais nacional, apesar de ter outras, né, naquele contexto, mas vai ter uma língua padrão, uma língua nacional, certo? Então, Estado nacional, ok? O mercantilismo, que vai ser assunto para a próxima aula. Vamos falar aí passo a passo as características do mercantilismo, né? A política econômica dos estados absolutistas, dos estados nacionais, certo? Outra questão, outra característica, a centralização do poder. Se é um estado absoluto, vai centralizar na mão de uma só pessoa, o rei. Então, o poder está centralizado na mão de um rei. Então, é todo o processo que eu falei para vocês de centralização do poder, certo? Patrimonialismo, não havia distinção entre o que era do rei e o que era do Estado. Tudo que era do Estado era do rei. As propriedades que eram do Estado era do rei. O dinheiro que era do Estado era do rei. Não havia essa distinção no Estado absolutista, certo? Tudo é do rei. É o rei que governa, um poder absoluto. Certo? Então, no patrimonialismo, tudo que é do Estado, tudo que é daquele determinado território, pertence ao rei. Personalismo, a figura do rei se mistura à figura do Estado. As leis e as estruturas administrativas eram feitas de acordo com a vontade do rei. Inclusive, a imagem do rei foi muito bem trabalhada nesse contexto. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui a nossa aula sobre absolutismo. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários. Deixa o seu like, dá o seu joinha, prestigie o nosso canal e até a próxima. Valeu, valeu!